Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, iniciando o programa Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, ao vivo, pela web rádio Estação da Luz. Você pode nos acompanhar e participar na transmissão através do YouTube e também do Facebook. E esteja à vontade para enviar o seu alô, o seu abraço, para fazer uma pergunta. Nós estamos aqui justamente para fazer essa interação. Veja aí na tela, e já estão aí os canais para que você possa interagir conosco. E hoje nós teremos mais um tema de muita importância para conversarmos aqui a respeito da educação, sempre na visão espírita. Mas antes, está aí na tela, já conosco, nosso querido amigo Ronaldo Gomes. E, Ronaldo, boa noite, seja bem-vindo. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos inspire. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos Tavares. Muita paz. O tema de hoje, você está vendo aí, correndo aí na base aqui da sua tela, o poder educativo do exemplo. E nós vamos utilizar como base para a nossa conversação o livro que eu vou mostrar agora, que é este aqui, A Arte Moral de Educar os Filhos. Esse livro é do Walter Barcelos, publicado pela editora Didier. E Walter Barcelos é um querido companheiro, nascido lá em Araxá, Minas Gerais, mas radicado em Uberaba, e autor de vários livros espíritas, a maioria ligados à área da educação e também à área da mediunidade. Especificamente, nós vamos utilizar aqui do Walter Barcelos parte do texto que está no capítulo C1 deste livro, que ele deu por título O Poder Educativo do Bom Exemplo. Esse é o título mesmo do texto do Walter Barcelos. Fica aí o convite a você que está nos acompanhando para adquirir essa obra, fazer a sua leitura. É mais um autor espírita debruçado também na educação à luz do espiritismo. Muito bem, vamos começar o nosso bate-papo, a nossa conversa. Eu vou passar a palavra, então, para o Ronaldo, para que ele, então, dê início para essa nossa conversação sobre essa questão da importância dos exemplos na educação das crianças. Vamos lá, Ronaldo, a palavra é sua. Marcos, o texto é bem providencial e para o momento que nós estamos vivendo, principalmente em torno da família, em torno de uma sociedade. Então, é muito profundo. E quando ele diz aqui o poder educativo do bom exemplo, primeiro nós temos que ler esse pedaço aqui de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, 17. E qualquer coisa que fizerdes por palavra ou por obras, seja no nome do Senhor Jesus, dando graças por meio dele a Deus Pai. Acho que isso aqui encerra muita coisa, e uma delas é o que Jesus falava sempre. Tudo que faço é o que eu vi diante do meu Pai que está no céu. Quer dizer, o exemplo vem de Deus. Então, Jesus fazia justamente exemplificando que foi toda a sua vida, vivenciando em torno do exemplo do que ele via e viu diante do Pai que estava no céu. Não era nada dele, mas como exemplo, ele também exemplificou para nós. E Paulo traz isso na melhor maneira, porque ele diz, em qualquer coisa que fizerdes, por palavra ou por obras, seja no nome do Senhor Jesus, dando graças por meio dele a Deus Pai. Como Jesus, aí no caso, como exemplo de Jesus, que é através desse exemplo que foi trazida por Deus. Pergunta 625, qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. Modelo é exemplo. Guia também é pelo exemplo, que é Jesus. Ora, não só por palavras, mas por obras. Marcos, como nós podemos, aí ficou uma pergunta, como nós podemos levar isso para o nosso dia a dia,
na educação dos filhos, por palavras e por obra. É muito importante isso, não é, Ronaldo? Realmente, esta palavra de Paulo de Tarso, na Epístola aos Colossenses, é muito importante. Ou seja, tudo o que fizermos, olha só a colocação dele, seja por palavras, seja por obras. Obras, neste aqui, é o sentido de ações, ou seja por palavras, seja por ações, ou seja, por atos. Não? Pensamentos, palavras, atos. Seja no nome do Senhor Jesus. Claro que o Walter Barcelos, né, aqui no seu texto, ao nos trazer Paulo de Tarso, ele está querendo já nos chamar a atenção que tudo o que falarmos junto aos nossos filhos, tudo o que fizermos junto aos nossos filhos, tem que ser feito com Jesus, de acordo com os ensinos e os exemplos de Jesus. Porque se fizermos isso, nós estaremos, na verdade, dando graças ou louvando a Deus, nosso Pai. Mas você fez uma colocação, Ronaldo, que é importante. Teoricamente, está tudo bem, nós entendemos. Mas você fez a pergunta em relação à prática. Mas como fazer isso no dia a dia, na família, junto às nossas crianças? Porque nós somos tão imperfeitos que é difícil, né? Falar e agir sempre com Jesus. É fato, claro que é fato. Você mesmo coloca muito aqui no programa, Ronaldo, né, que não se pede santidade para quem não é santo. E é claro que nós não somos santos, nós somos espíritos imperfeitos na caminhada evolutiva. Mas a imperfeição não pode servir de justificativa para não colocarmos Jesus nas nossas palavras e nas nossas ações. Nós poderemos, vez ou outra, falhar, mas não sempre. Mas e como é que eu faço? Olha só o que o Walter Barcelos colocou aqui como título do seu texto, o poder educativo do bom exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar falar boas coisas, ou seja, dar boas orientações, e preciso o tempo todo tentar dar bons exemplos, ou seja, agir no bem, agir de acordo com os ensinos morais de Jesus. É possível? Claro que é, desde que você se eduque, você se discipline, você se vigie e faça com as crianças da sua família, principalmente os filhos, somente o que você gostaria que os outros fizessem com você ou para você. Então, pensa bem. Você gostaria que alguém chegasse para você, seja lá quem for esse alguém, e lhe atropelasse, passasse por cima de você, não lhe respeitasse? Não, você não gostaria. Então, o que você tem que fazer com os seus filhos e as crianças da sua família? Você deve respeitá-las, porque você não deve passar por cima delas, não deve atropelá-las. Não? Então, você tem que tomar esse cuidado, fazendo sempre, né, esse jogo de tentar se colocar no lugar delas e entender que, embora a criança seja um espírito reencarnado, mas é um espírito passando pelo período infantil. E como está passando pelo período infantil, ele nem pode pensar e nem agir como um adulto. Isso porque o seu corpo não permite. Hoje mesmo, Ronaldo, eu vou contar essa história que ela vale a pena aqui. Isso aconteceu hoje. Tá? Hoje, eu e minha esposa tivemos aqui que recepcionar a sobrinha, que vai fazer agora 5 anos, que a avó teve que sair, né? E ela chegou, então, e eu estava aqui, exatamente sentado à frente do computador, trabalhando, né, aqui no meu escritório. Ela chegou para mim e disse assim: eu quero rodar na sua cadeira, que minha cadeira é giratória, né? Quero rodar na sua cadeira e quero escrever aí no seu computador. Aí eu, brincando, quero dizer, mas vem cá, de quem é o computador? É seu, mas eu quero. Mas de quem é a cadeira?
Ah, é sua, mas eu quero. Mas você tem que entender, criança, vai fazer 5 anos ainda, né? Então, aquela coisa, tá bom, então tá certo, tá? Vamos fazer o que primeiro? Eu quero girar na cadeira. Ela adora girar na cadeira, né? A cadeira para ela, a cadeira giratória para ela é a diversão, né? Falei, então tá bom, vamos girar a cadeira aqui, senta aí. E aí você entende, você compreende. Ela quer teclar aqui, né, e escrever uma história. Eu abro aqui o computador para ela, né? É claro que ela não sabe escrever ainda uma história, ela está aprendendo ainda, né? O alfabeto, essa coisa toda. Então ela sai teclando meio mundo de letras aqui, né? E depois quer que eu leia a história que ela escreveu, que nem mesmo ela sabe o que digitou aqui na tela do computador. Aí eu invento a história. Então é uma diversão só. E aí você lida com tranquilidade, sem ficar aborrecido, sem coisa nenhuma, nada. E é isso que nós temos que fazer. Lembrar de Jesus. Jesus não atenderia as crianças? Ah, atenderia. Então é o que você tem que fazer. Então esse é o caminho, Ronaldo. Perfeito. E no texto, dando seguimento aqui justamente que nós estamos falando, é que ele diz aqui, podemos ver a grandeza deste ensinamento, que ele fala da exemplificação de Jesus, lá em cima, que é justamente o ponto que nós estamos dando seguimento. É como norma de vida no reino doméstico, ou seja, trazendo isso para a vida doméstica, como você colocou aí. Só que é indispensável compreender a sua grande missão no encaminhamento moral dos filhos. Os pais, ou quem está à frente da sua educação, desde o nascimento, ou mesmo antes do nascimento, como muitas vezes já colocamos aqui em nossos outros programas, que o encaminhamento moral dos filhos é preponderante, é determinante, que atendendo, como diz aqui, a palavra dos sábios da imortalidade, em O Livro dos Espíritos. Aí ele entra na questão 582, que eu ia entrar, mas já está aqui. Ó. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. Devemos entender a palavra bem não somente no sentido de atender às necessidades físicas, lúdicas, e o desenvolvimento intelectual, mas sim, principalmente, a formação moral na conduta e ações dos filhos. Se não tivermos essa preocupação educacional, não cumpriremos nossos deveres junto a Jesus e a palavra séria dos espíritos superiores. Eu li tudo, Marcos, porque aqui está uma junção bem clara e objetiva da responsabilidade da missão dos pais. Vou repetir. Quando eu quero falar pais ou mãe, não importa, no sentido plural mesmo, de quem os educa. Antes mesmo do nascimento, a criança já está sendo, deveria ser assim, deverá ser assim, ou, no mínimo, é o que nós esperamos que seja feito. Que mesmo antes do nascimento, abrindo parênteses, como nós falamos agora há pouco, que já comentamos sobre isso, que nós vamos falar, fechando parênteses, que antes mesmo do nascimento já tem todo um trabalho de elaboração dessa conversa. Nós estamos espíritas, então é conversar com o espírito que está para chegar, preces, no ventre da mãe, o pai conversando, enfim, todo aquele contexto, o carinho com a mãe, porque ela está com a sensibilidade muito, 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 muito sensível, que ela fica cada vez mais, e há um ser que ela está gerando dentro dela, nessa preparação dessa ruptura que irá acontecer quando nasce, que realmente parece que não, mas há uma ruptura. O espírito sente essa saída ali do ventre, o que é natural, e aos poucos ele começa a perceber intuitivamente, como a mãe, que é uma ruptura salutar, onde ela vai agora processar todo o conhecimento, todo o carinho de exemplos educacionais que será colocado a essa criança. E ele aqui fala sobre tudo isso. Quer dizer, atendendo a palavra dos sábios da imortalidade, focalizando que nós não podemos nos esquecer que nós é que somos a causa, nós é que somos os espíritos, o causador de todas as coisas que existem aqui na Terra, mesmo antes de encarnado e quando estamos encarnados.
Ah, parece que esse cara está embolando tudo. Não, não estou embolando. É porque eu quero centralizar a força do Espírito em relação às suas responsabilidades. Ora como pai, ora como mãe, ora como avô, como tios, ou quem está à frente, neste processo, e agora, que é o ser que está chegando, que já traz conhecimentos e reparações que deverão serem adequadas àquela família que está nascendo. E ele diz aqui: se não tivermos essa preocupação educacional, essa responsabilidade, essa conscientização, não cumpriremos nossos deveres junto a Jesus e a palavra séria dos Espíritos. E aí, Marcos? Pois é, Ronaldo. O Walter Barcelos, aqui no seu texto, ele foi muito feliz, profundo, porque o Espiritismo se preocupa muito nesse campo da educação com a formação moral. Essa é a nossa grande preocupação. E por um fato muito importante, que nós espíritas somos cristãos, ou seja, nós espíritas seguimos os ensinos morais de Jesus. Nós temos o Evangelho como uma das nossas bases. Ora, se eu sou um cristão, como eu devo educar os meus filhos? Se eu sou o responsável por crianças, como eu devo educar os meus filhos? Devo educá-los através dos princípios do cristianismo, porque eu sou um cristão. Eu sigo o Evangelho. O problema é que muitos de nós seguimos o Evangelho só da boca para fora. Esse é o nosso grande problema. Mesmo o Espiritismo, que é uma doutrina cristã, uma doutrina espiritualista. Muitos de nós seguimos o Espiritismo, ou conhecemos o Espiritismo, apenas da boca para fora. É a mesma coisa. Por isso, não é, Ronaldo, que nós vemos hoje em dia tantos pais que se dizem cristãos, sejam evangélicos, católicos, espíritas, isso pouco importa, tá? Se dizem, então, cristãos, frequentam o seu templo religioso, mas fazem verdadeiros absurdos com seus filhos e na própria vida social, como se fossem, na verdade, até anticristãos. Como, por exemplo, né, Ronaldo, cancelar as pessoas nas redes sociais, declarar inimizade, perseguir os outros por ideias diferentes, e vai por aí afora. E castigar os filhos, bater nos filhos, e vai por aí. Ora, então, o nosso primeiro dever, como, aliás, o Walter Barcelos está nos trazendo aqui a questão 582 do Livro dos Espíritos, é fazer o quê? É dirigir os nossos filhos, esses espíritos reencarnados, para o caminho do bem. Você colocou bem, Ronaldo. Todos somos espíritos que estamos aqui reencarnados. Todos trazemos um passado, tanto nós que já estamos aqui na fase adulta, como as crianças, né? Esses espíritos que estão na infância. Portanto, todos nós trazemos tendências, ideias. E, claro, na atualidade de mundo de expiações e provas, não são tão boas. Por isso, Kardec é muito claro: a educação precisa corrigir as más tendências que o espírito ainda está trazendo. Alguém pode estar aí nos acompanhando, né, Ronaldo, e pensando assim: mas não é tanto assim, eles estão fazendo muito drama. Não é tanto assim? Vejamos agora aí, a Rússia está lá invadindo a Ucrânia, numa guerra que ninguém sabe quando vai ter fim. As duas Coreias, a do Sul e a do Norte, estão lá soltando mísseis e se acusando, e achando, né, ameaçando entrar em guerra. Nós mantemos, que essa é a grande verdade, dezenas de países espalhados pelo mundo, principalmente na Ásia, na África, na América Central, países cuja população passa fome, guerras civis e assim por diante. Os Estados Unidos, que nós tanto admiramos muitas vezes,
Eles têm agora eleições parlamentares, como nós temos aqui também no Brasil, e eu estava lendo a reportagem, 5 estados norte-americanos, do sul dos Estados Unidos, os chamados estados sulistas, vão também às urnas, não apenas para eleger os seus deputados e senadores, mas para mudar também legislações estaduais. Pasmem, minha gente, 150 anos depois da abolição da escravatura nos Estados Unidos, nós ainda temos 5 estados norte-americanos que possuem legislação estadual escravocrata. E, finalmente, eles vão às urnas para ver se acabam com isso. Então, nós não estamos fazendo drama, nós estamos falando de realidades. Temos muito que trabalhar como responsáveis pelas crianças para encaminhá-las para o bem, tendo como guia, como modelo, como roteiro dessa educação, o nosso Mestre Jesus. As lições que estão no Evangelho. E se não fizermos isso, claro que vamos responder perante a lei divina, porque Deus está confiando esses espíritos a nós, para que possamos educá-los, bem orientá-los, corrigir as suas más tendências, e, claro, isso só pode ser feito se for na base dos bons exemplos. Ah, Ronaldo, agora a coisa pegou. Eu falei uma coisa que realmente até me pegou. Eu tenho que me esforçar em dar bons exemplos. Ô, Ronaldo, vamos fazer o seguinte, eu passo as minhas crianças para você, tá? Porque eu tenho que me modificar, me transformar para dar bons exemplos. Eu passo já para você, você educa. Pode ser? Olha aí, Wilson. Boa noite, Wilson. Muita paz. Marcos, transferir a responsabilidade é muito fácil e nós fazemos isso muito bem. O pai com a mãe com o filho, e você acho que leu meu pensamento. Vamos colocar dentro do lar mesmo esses exemplos, né? Em que o pai dá uma orientação e às vezes a mãe dá outra orientação. Ou o pai dá uma ordem e a criança já detectou que tem essa falha. E seu pai deixou? Ah, meu pai deixou. Ou então, e sua mãe deixou? Ah, mamãe deixou. Então, tá bom. Mas será que deixou mesmo? O que seu pai falou? Ah, falou para eu ir. Ah, falou mesmo? Falou. Então, tá bom. Enfim, Marcos, e também tem aquela questão preponderante. Uma hora a criança, o pai diz assim, ou a mãe, quem os educa, você já está mocinho, ou já está um mocinho, que é isso? Mas daqui a pouco, 5, 10 minutos, você ainda é um frangote, você ainda é uma frangota, você anda muito criança para isso. Afinal de contas, Marcos, o que é quem nesse processo de educação? Porque está aqui, ó, e os pais têm a condição, no período infantil, que já é na segunda página, o espírito da condição de filho vem da vida espiritual para progredir. Aí, quando chega aqui, esse progresso fica um pouco tolhido, fica preso a certas manias que já vêm dos nossos ancestrais, num processo educacional arcaico, porque nós mesmos somos os precursores do hoje na preparação do melhoramento do futuro, somos nós mesmos nessa reconstrução. Isso é preciso deixar claro. Aí voltam à Terra, materializam-se em corpinhos tenros, passam pela fase principal da inocência, repouso da consciência, que é justamente para esse burilamento, e vem, eu dei 2 pontos principais dessa distorção desses exemplos ou de educação, porque tem também aquele, olha, se alguém ligar para mim, diz que eu não estou, e por aí vai as mãos cheias. Marcos, fica difícil. Esse é um assunto muito importante, né, Ronaldo? Os pais precisam tomar cuidado com essa história de que eu não permito, mas o outro permite. Né? Eu reclamo, mas depois libero. Tem que tomar muito cuidado com isso. Aliás, os pais precisam dialogar muito entre si, conversar muito entre si, porque a questão do exemplo é muito importante, o exemplo é muito forte. E você colocou bem, a criança capta. E quando ela capta, ela começa a manipular. Não porque ela queira,
efetivamente, mas porque ela começa a perceber que se ela não manipular, que se dá mal sempre é ela. Então ela começa a perceber que pai e mãe, avô, avó, tio, tia, tem esse jogo de um empurrar para o outro. Ou um é mais mole, né? Mais coração, e o outro não, é mais rígido. E é claro que ela vai tentar contrabalançar isso. Na educação dos filhos, os pais precisam ter a mesma linguagem, os pais precisam ter a mesma postura. Sim, pode haver um desacordo, isso acontece, mas havendo o desacordo, o que você vai fazer? Vai se conversar entre os dois, mas distante dos filhos. Ou seja, põe os filhos para dormir, eles já foram dormir, aí vamos lá para a cozinha, né, na sala, para conversar. Tá? É isso que tem que acontecer. E aí, claro, você, em tom de voz normal, com toda a tranquilidade, você, olha, vamos conversar sobre esse castigo aí que você deu para nossa filha, tá? Porque eu achei que foi um tanto quanto demais. Esse diálogo é importante. Agora, o que os pais não devem fazer é discutir isso na frente dos próprios filhos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem clássico, né? Vamos dizer, né, que tá lá, mãe e filha estão em casa. A mãe achou que a filha aprontou lá alguma coisa e ela não gostou nem um pouco e colocou a filha lá de castigo. E o pai chega, está chegando do trabalho, entra e tal, não sei o quê, e ela fala, ó, nossa filha está no quarto lá de castigo. Ah, por quê? O que foi que ela fez? Ah, ela fez isso assim, assim, tá? Ah, coitada, tá? Eu vou lá dar um beijinho nela. Não, ela tá de castigo. Não tem nada que dar beijinho nela. Não, mas eu sou o pai. Eu sou o pai, eu quero dar um beijo nela, eu vou dar um beijo nela. E eu acho o seguinte, não tem nada que trancar a coitada lá no quarto, não. Olha o seu... E começa a bater boca. Só que a menina tá ouvindo, né? Porque ninguém segura, né, o timbre aí, da voz. Aí o filho está assistindo isso, papai e mamãe brigando, porque ela, a mãe, quer manter o castigo e o pai quer abrandar o castigo. O que os pais precisam entender é o seguinte: essa mesma cena, você chega em casa, sua esposa diz: olha, coloquei a nossa filha de castigo por causa disso, disso e disso. Proibi ela hoje, né, de usar o celular, por exemplo. Tá? O que você vai fazer? Mesmo que intimamente você discorde, mas nesse momento você não pode tirar a autoridade da mãe. Ou se fosse o contrário, a autoridade do pai. Ok, está dado o castigo, está dado o castigo. Então você vai ficar junto. Ok, tá? Bom, agora a filha, que é o caso do exemplo que eu estou dando aqui, foi dormir, tá tudo tranquilo. Agora você pode conversar com a sua esposa, falar, olha, eu apoiei você, porque quando eu cheguei, você me disse o que tinha acontecido e o castigo que você tinha dado. Mas olha só, quero que você saiba que eu não concordo, que eu não, na verdade, eu não concordei, não. Eu achei que foi demais, que não devia ter sido assim. Por que você não fez isso? Então você vai ter uma conversa a sós, na intimidade, com o outro cônjuge, o seu parceiro ou a sua parceira. E assim vai se acertando o como fazer a educação dos filhos. Essa é a melhor solução, é o melhor caminho. Porque senão, Ronaldo, todos nós conhecemos isso, né? Os filhos começam a crescer, já observam, entendem como é que papai e mamãe agem, vovô e vovó agem, começam a fazer a chantagem emocional, entram para a mentira. Você deu o exemplo, né? Esse jogo de empurra. O que foi que a sua mãe disse? Ah, tá, tudo bem. Ou isso, o que foi que seu pai disse? Porque ele já sabe, a mamãe empurra para o papai, e o papai empurra para a mamãe. Deixa comigo que eu já sei direitinho o que eu tenho que fazer. Não é? Então, os pais têm que tomar muito cuidado, porque esse jogo de empurra, né, transferindo responsabilidade, é a pior coisa que pode acontecer na educação dos nossos filhos. E você colocou bem aí, olha a Elci aí,
Boa noite, assim, muita paz. A prática do bullying existe muito entre as crianças e já causou e causa problemas sérios. É o momento de praticar os ensinamentos de Jesus para os filhos, de amor e respeito. Perfeitamente. Mas eu gostaria de deixar claro que muitas vezes o bullying ele é tido como uma coisa normal. E às vezes começa principalmente dentro de casa, com certas chamadas brincadeiras entre os pais e os filhos mesmo, que acham que é normal certos tipos de brincadeira e que leva ainda para a rua ou para a escola, achando que os outros são obrigados a aceitarem o tal da brincadeira, que não é brincadeira. Desde que alguém não goste de algo que você fale, ou surja algum acontecimento em que você fez e que a pessoa não gostou, acabou. Então já faltou com respeito e ela precisa ser respeitada, assim como você exige também o respeito. Então ele é sutil. O bullying, ele é muito sutil. Começa numa brincadeira como se não quisesse nada e acaba levando ao extremo, que aí vem outras tantas pessoas que também acabam por levar a pessoa ao tédio, a ficar calada. Aí é uma tensão muito grande. E as escolas também, como a família, precisam ficar atentas. Agora, e seguindo o que o Marcos está colocando aí, o que você colocou também, Elci, que o período áureo é aí onde tentamos, de alguma maneira, esse burilamento de modificar o espírito encarnado, como está aqui no texto, de seus maus sentimentos que já traz, e fortificar os bons que já estão intrínsecos também nele. Os maus hábitos e más tendências que está trazendo de vidas passadas. Nota-se que, nesta fase, a criança não está ainda muito apta à atividade intelectual, ao raciocínio prolongado e à aula teórica. Neste período, ela aprende muito com o ambiente doméstico, a convivência familiar e a conduta dos pais. Marcos, aqui eu me lembro daquele um dos workshops, palestras que nós dávamos, que tem aquele pequeno filme que passa quando a criança, o pai xinga, a criança está segurando a mão e xinga também, o pai chama atenção. Lembra desse detalhe? Era bom você focar e colocar isso aí para a gente, como os maus exemplos, ou os bons exemplos, levam realmente a conduta, essa conduta dos pais, perdão, ao mau exemplo e o bom exemplo, as crianças estarem replicando todos eles. É verdade, Ronaldo. Você lembrou bem esse vídeo. Esse vídeo está no YouTube. Eu não lembro agora o título dele, mas é só procurar, porque está ligado a essa questão dos exemplos dos pais em relação aos filhos. São cenas muito bem interessantes, né? Você tem uma cena, por exemplo, né? Que o pai está ao volante, por exemplo, no trânsito, aí por uma questão toda que acontece, ele começa lá a xingar o outro motorista, reclamar, e o filho que está sentado no banco do lado pega e começa também a xingar lá o motorista, ou seja, fazendo exatamente o que o pai estava fazendo naquele momento. Há uma cena da mãe também andando com a menina na rua, e a mãe está assim um pouco alcoolizada, soltando palavrões, e a menina fazendo também a mesma coisa, porque é a força do exemplo, que é o tema do programa de hoje. Por isso o Walter Barcelos está aí no texto nos chamando a atenção da importância do ambiente doméstico. Porque, de fato, o espírito na fase infantil, ele não está preparado para altos voos intelectuais, para raciocínios abstratos, nada disso. Ele absorve os exemplos. É isso o que ele faz, ele absorve os exemplos. Então, os pais, responsáveis de uma forma geral, tem que tomar muito cuidado com os exemplos que dão. Muito cuidado. E, às vezes, nós achamos que a criança não está prestando atenção, né? Que ela está lá distraída, que ela está lá brincando. Olha, é engano, viu? Porque ela presta atenção, sim. Ela sabe muito bem o que é que nós falamos, o que cochichamos, o que é que nós fizemos ali, a opinião que demos. Enfim, tem que tomar muito cuidado. O exemplo é a maior força dentro da educação. E você pode fazer o discurso que quiser depois,
que ele nunca terá a mesma força do exemplo que você deu. O exemplo é que vai calar fundo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e lembrar aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que é uma questão muito importante nisso. Você lembrou, Ronaldo, essa questão aqui do bullying, que o Si, por exemplo, nos colocou? Mas, olha, a partir do momento que você faz alguma coisa que está prejudicando o outro, que está desrespeitando o outro, tem que parar, isso já é bullying. Tá? E começa, muitas vezes, dentro de casa. No Livro dos Espíritos, nós já temos isso. Já, que isso? Allan Kardec já tratou sobre o bullying lá no Livro dos Espíritos. Naturalmente que essa palavra não existia na época de Kardec, é óbvio. Mas se nós pegarmos o capítulo 11 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que é a 10ª lei moral, a lei de justiça, amor e caridade, nós vamos lá na questão 875, quando Kardec pergunta: como se pode definir a justiça? Responderam os espíritos: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Como nós estamos precisando aprender isso e colocar isso em prática, né, Ronaldo? Olha, vou reler a resposta dos espíritos. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E a criança tem os seus direitos também, e que precisam ser respeitados. E se ela aprender a respeitar os direitos do outro, a partir dos exemplos daqueles que são os responsáveis pela sua educação, ela vai levar isso para o resto da sua vida. E jamais haverá de desrespeitar os direitos dos outros. Olha a importância da educação e dos bons exemplos por parte dos pais e demais responsáveis pela educação das crianças. É o que ele diz, nesse período ela aprende muito com o ambiente doméstico, porque é dali realmente que sai toda essa educação de exemplos, a convivência familiar e a conduta dos pais. E também nasce aí também certos preconceitos que nós observamos, é no seio familiar. Não adianta nós queremos dizer ao contrário. A criança não escolhe o seu ambiente. São os adultos, e principalmente os pais, que lhes oferecem o material moral benéfico ou prejudicial, tudo que nós estamos comentando, Marcos, para o seu arquivo psicológico. Aqui é que é uma chave muito importante. Arquivo psicológico, no recinto doméstico ou em qualquer outro ambiente em que a criança frequente. Olha o bullying aí, tá vendo? Ela vai replicar, ela acaba replicando, sob a aprovação dos pais, com poderosas repercussões em seu destino no futuro da existência física. Marcos, eu gostaria aqui, apesar de o tempo é curto, mas dá para nós colocarmos aqui esse arquivo psicológico, ou seja, fica ali no subconsciente aquelas informações todas, como ele disse bem, do nível intelectual, que ainda está se engateando, mas ela está ali naquele burilamento psicológico, pegando todas essas informações, fica ali guardadinha, e ela vai crescendo naquele ambiente, e no momento oportuno aquilo aflora, é como se fosse um estopim, quando acontece alguma coisa, e todo esse arquivo, como ela está chamando aqui, psicológico, no recinto doméstico, ou em qualquer outro ambiente, eclode de uma maneira salutar ou não salutar. E aí, Marcos? Pois é, nós temos que continuar a bater nessa tecla, não é, Ronaldo? Da importância do ambiente doméstico, da família na educação. Infelizmente, já há décadas e décadas que nós transferimos a educação para a escola, não é? Aí é tanto que os pais aguardam o chamado período escolar para providenciar a educação dos seus filhos. Não, já perdeu há muito tempo. A educação dos filhos, como você colocou logo no início do programa, já inicia com esse espírito ligado aos pais através da concepção.
com o corpo já se formando no ventre da mãe. É um espírito, ele já está ligado. Então, ele tem que receber as preces, os bons pensamentos, os carinhos, e assim por diante. Nasceu, né? Ok, a educação começou, a educação propriamente dita já iniciou. Você não tem que esperar a escola. Isso também está na internet, é muito conhecido, né? É como aquela história, né? Que a mãe procurou lá o mestre para perguntar a ele, mestre, quando eu devo iniciar a educação do meu filho? Aí o mestre perguntou para ela, quantos anos tem o seu filho? Ah, meu filho está com 3 anos. Então, mãe, a senhora já perdeu 3 anos. Porque tem que educar o ambiente doméstico, família, o lar é a primeira escola, é a grande escola, que deve, claro, se conjugar com a escola propriamente dita, como a escola deve se conjugar com a família. Mas é um grande engano achar que a professora lá na escola vai corrigir o nosso filho. Não. Primeiro, porque esse não é o papel da professora. Ela não está lá na escola exatamente para fazer isso. Por isso, né, Ronaldo, que nós vemos os professores, eu vou falar aqui no feminino, porque no início da carreira escolar, normalmente são professoras, né? Por isso que elas dizem né, que essas crianças não estão recebendo educação lá na família, porque são problemas dentro da escola. Faltam com respeito, não têm limites, são agressivas e assim por diante. Mas estão trazendo isso de onde? Da rua? Não, não é da rua porque elas têm família. Né? Tem pais, tem avós. Não. Estão aprendendo isso na internet. Também não é bem por aí. Aprendem na internet? Sim. Aprendem nos grupos sociais? Sim. Mas são crianças. Aprendem principalmente no lar, com os responsáveis pela sua educação. É como aquela cena, Ronaldo, vamos colocar uma cena aqui bem prática. Festa de família, aniversário de alguém, tá ok? Criançada tá ali, não sei o quê, tá. Aí vem lá o seu filho para você chorando. O que foi, filho? O que foi? Ah, porque eu estava brincando lá, aí o tio fulano chegou, aí ele me tirou, eu sei o que, ele me empurrou. Para de chorar, deixa de ser chorão. Já não falei para você, não pode deixar que faça isso. Vai lá, tá? Diz quem é que manda aqui, tá? Empurra lá o fulano. Ah, e se seu tio reclamar, diz que seu pai vai lá tirar satisfação. Para com esse choro. Seja homem. Ora, ele está recebendo todo um exemplo aí, não está? Do pai. Ou seja, primeiro, tem que devolver na mesma moeda. Bateu, levou. Ok? Vê se você entende logo isso. Bateu, levou. Ah, o seu tio, um adulto, pode lá. Se ele te segurar, se ele xingar, se ele falar alguma coisa, você vem e me diz que aí eu, como seu pai, eu vou lá e acabo com o seu tio. Ok? E, ó, não quero mais receber reclamação da escola. Já cansei de falar para você. Levou, bate. Tirar alguma coisa de você, devolve também, faz a mesma coisa. Quando que você vai aprender isso? Olha só, isso aí é um ato educativo. O pai está educando o seu filho para ser violento, para desrespeitar o direito do outro e assim por diante. Isso é educação. Muitos pais não pensam isso, não é, Ronaldo? Acho que não. Isso não tem nada a ver com educação. Educação é aprender a língua portuguesa, a matemática, se preparar para a prova. Não, não. É o contrário. Educação é o que nós estamos fazendo no lar, com os nossos filhos. Essa inversão de valores, ela está cada vez mais gritante. Nós podemos observar isso. Certa feita, o aluno foi tirado, foi solicitado, na verdade, a ele que não usasse o celular na sala de aula. Então, ele continuou usando, teimando mesmo.
Então, a coordenação chamou ele na sala da coordenação e pediu para que ele deixasse o celular e fosse para a sala. Ele deixou o celular na coordenação e que só seria entregue aos pais. Ele saiu, foi para a sala e tal. Na hora da saída, isso depois de 2, 3 horas depois, o coordenador já não estava mais. Ele simplesmente entrou na sala da coordenação, pegou o celular e foi embora. Uhum. No dia seguinte, na próxima aula, o coordenador sentiu falta do celular e foi ver pelas câmeras que ele havia entrado na coordenação e pego, na saída, o celular. Ponto. Liga para a mãe e fala do ocorrido. A mãe simplesmente responde que ele pegou o que era dele. Que valores são esses? E não adiantou entrar em questão mais sobre alguma coisa, porque simplesmente ele pegou o que era dele. E aí, Marcos? Esses são os valores que vêm de casa. Será Exatamente. que essa é a educação que deveria ter tido naquele momento a mãe para com o seu filho e para a coordenação, aceitando o que o seu filho fez? O que você me diz desse caso, desse estudo de caso? Pois é, Ronaldo. O celular era dele. Sim. Ok. Tá? Os pais compraram, deram a ele de presente, é dele. Ok. Nada a questionar em relação a isso. Entretanto, há uma regra na escola, certo? E essa regra diz que o aluno, em sala de aula, em plena aula, não pode usar o celular, a não ser que o professor o permita, a nível de fazer alguma pesquisa, tá? Mas não tendo essa regra, claro que ele precisa deixar o celular desligado, certo? É a regra. Ora, ele infringiu a regra, tá? E infringiu conscientemente, porque foi chamado a atenção, foi solicitado, por favor, então, que desligasse o celular, porque tem a regra, e ele assintosamente desdenhou do professor, dos colegas, e não quis nem saber e continuou a usar o celular. Claro que, como consequência, o celular tinha que ser tirado dele. Ok. E aí estabeleceu-se uma outra regra, que ficou muito clara a ele. Olha, seu celular só será devolvido aos seus pais. Ok, então ele estava bem consciente, ele sabia disso. Mas ele aproveitou aquele momento de saída da escola, em que a sala da coordenação estava vazia, e ele vai cometer uma nova infração. Primeiro que ele está entrando num local de trabalho da escola que ele só poderia entrar se tivesse autorização para isso. Ele foi lá, localizou onde estava o celular e pegou o celular. Bem, isso, na verdade, configura um furto, porque ele não tinha autorização para entrar na sala e para recuperar o celular. Ele não podia ter feito isso. Ok, a coordenação descobre o que aconteceu e vai conversar com a mãe. E a mãe só dá essa resposta. Não, ele só foi pegar o que era dele. Mas acontece que ele infringiu as regras da escola. Que valores vocês estão dando aí para o seu filho? Quer dizer que quando ele se tornar adulto, estiver na interação social, quer dizer que ele vai fazer o que ele bem entende, certo? E que não tem nada a ver, que ele não tem que responder, porque afinal é um direito dele ir lá e pegar o celular que é dele. Não, não é um direito dele, ele perdeu esse direito quando ele infringiu a regra e o celular lhe foi retirado. Ele não tinha esse direito. Na verdade, a mãe deveria ter ido à escola, conversar lá na coordenação, para se inteirar exatamente do que tinha acontecido e retrabalhar essa educação do seu filho. Que amanhã, e aí é que os pais não pensam nisso, não é, Ronaldo? Amanhã ele não vai fazer isso simplesmente na escola ou lá na faculdade. Não, ele vai fazer em casa. Em cima dos próprios pais. É isso que vai acontecer, porque
esse é o valor de vida que os pais estão passando para ele. Mas acontece que na nossa vida social existem regras. Ah, mas eu tenho liberdade. Toda liberdade possui limites na interação social, porque você está convivendo com os outros. Já pensou? Se todo mundo quiser utilizar a sua liberdade sem nenhum tipo de limite, é o caos completo. Não, a vida não é assim. Então, esse exemplo que você deu, Ronaldo, é realmente para os pais pensarem. Pensem nos valores que vocês estão trabalhando com os seus filhos. E lembrando que isso volta depois. É aquela história, Ronaldo, que os espíritos contam através do Chico Xavier, aquela mãe que sempre alisou o filho, sempre desculpou o filho, e todo mundo reclamava do filho, na escola, na família, os vizinhos, que você tem que corrigir, seu filho é uma peste, eu não sei o quê. E ela, não, é meu filho, meu filho do coração. Bom, o filho cresceu, se tornou um adulto, e tinha valores completamente invertidos, outros. Tá? Mas ela, mesmo assim, ele respondeu, foi preso, mas ela, não, meu filho querido, meu filho querido. E ele, então, viciado em drogas, um dia, o que é que ele faz? Ele assalta a própria mãe, o próprio lar. E ela leva um susto tal, e ele briga com ela, e ao brigar com ela, acaba ali, né, dando um empurrão, dá um tapa nela, ela cai, bate a cabeça e vem a desencarnar. O filho querido do coração, mas que ela nunca corrigiu. Via o que ele fazia, todos mostravam para ela, mas não, meu filho, não, meu filho não. Né? E olha aí o final dessa história. Então, os pais precisam pensar com profundidade sobre tudo isso. Eu sei. Acontece muito dos pais não ensinarem seus filhos a reconhecer os seus erros e se desculparem por eles. É tudo que o Marcos acabou de colocar. E aí, Marcos, terminando, ele diz assim: a exemplificação cristã dos pais nesta fase constituirá o melhor material educativo para a criança observar, captar, assimilar e registrar de forma automática em seu campo mental, até agora desconhecido da maioria dos especialistas em educação e os pesquisadores em psicologia infantil. Belíssimo. É esse final que ele coloca aqui, que é a exemplificação cristã, e através do resgate dos valores humanos que está tão esquecido em nossa sociedade. É isso, Marcos. E aí? É isso, não é isso? Então, vamos recomendar aqui, já estamos no finzinho do programa, né? Recomendar a todos, então, que conheçam esse livro, A Arte Moral de Educar os Filhos, do Walter Barcelos, é um livro da literatura espírita, publicado pela editora Didier, e que todos podem, então, encontrar aí no mercado livreiro. Educação cristã, através dos bons exemplos, não é, Ronaldo? Isso mesmo. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos os familiares, a todos que estiveram aqui conosco. Marcos, obrigado também, gratidão pelo carinho, e ao Tavares, que está sempre aí na técnica, sempre aí mantendo todo esse carinho, essa dedicação. Wilson, Essi, muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão. Muito obrigado, Ronaldo, pela sua companhia. Foi um prazer estar com você aqui no nosso programa. Estaremos, se Deus quiser, de volta na próxima segunda-feira. Obrigado a você que nos acompanhou, a você que agora está assistindo o vídeo através do YouTube no canal da Estação da Luz. Que Jesus nos abençoe, possamos refletir com profundidade sobre a importância dos bons exemplos na educação das novas gerações, esses espíritos que Deus confia a nós para que possamos encaminhá-los para o bem, para a espiritualidade. Que possamos, então, nos encontrar próxima segunda-feira, 8h30 da noite, para mais um
espiritismo e educação. Um grande abraço a você, paz no seu coração. Até nosso próximo encontro.